Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de Hellsing Ultimate, um anime onde o vampiro Alucard caça sua própria raça trabalhando para a organização Hellsing. Nesse vídeo vamos acompanhar o volume 3. Se você ainda não assistiu os volumes anteriores, confira a playlist de Hellsing Ultimate aqui do canal. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com Walter informando Integra que após o ataque sofrido na mansão Hellsing, ele decidiu contratar um grupo de mercenários conhecidos como os Selvagens. Integra inicialmente fica um pouco desconfiada da lealdade do grupo, mas o mordomo afirma que seus mercenários forem bem pagos, eles serão confiáveis, acrescentando que os Selvagens estão sob contrato com a organização. Então vamos para Pip Bernadotte e seus soldados. Os homens de Pip começam a reclamar de terem sido abandonados no meio do fogo cruzado. Então Pip diz para os soldados pararem de reclamar e aceitarem o fato de que os mercenários são descartáveis e substituíveis. Até que um dos homens comenta que o palácio caiu, portanto aquela guerra civil acabaria e o grupo ficaria sem emprego. Pip responde para os mercenários não se preocuparem, pois eles têm planos no futuro, e jogando sua faca, Pip fere mortalmente o inimigo que estava escondido para pegar o grupo de surpresa. Algum tempo depois, os selvagens estão reunidos em uma sala. Pip, que é o chefe do grupo, informa que eles vão trabalhar como guarda-costas na cidade de Londres. Entretanto, os mercenários começam a fazer pouco caso do serviço, achando que só iria inflar o ego de algum riquinho. E aí o chefe informa que o grupo terá que matar alguns monstros no processo, mas alguns dos mercenários debocham e duvidam da existência de tais criaturas. Até que Integra chega ao local, interrompendo os soldados que estavam rindo e falando que o alvo do grupo será vampiros imortais que se alimentam de sangue humano. E fazendo uma piada, Integra diz que se os mercenários quiserem saber mais sobre vampiros, deveriam ler o livro chamado Drácula, de Bram Stoker. Entretanto, os homens continuam relutantes e a mulher acrescenta que ela faz parte da organização Hellsing, que foi fundada há um século e tem como principal objetivo a destruição dos vampiros e de sua raça. Integra decide apresentar Ceras para o grupo, revelando para todos que a garota é uma vampira. Mas em um momento engraçado, Pip e os outros soldados começam a rir da situação, visto que Ceras é uma moça de aparência frágil, visto do que a maioria imagina na hora de mentalizar a figura de um vampiro. Até que Integra, do lado de fora da sala, pede para a ex-policial demonstrar sua força para o grupo. Então Ceras usa apenas um único dedo e desfere vários golpes em Pip, fazendo-o sangrar e cair no chão. Os mercenários ficam assustados com a força de Ceras, então Alucard chega no local atravessando uma das paredes, assustando ainda mais os homens. O vampiro comenta que foi até lá para avaliar os mercenários, se os soldados estavam ou não à altura de fazer a proteção do seu quarto enquanto ele dormia. O Walter, que chegou até lá junto de Alucard, entrega uma carta para Integra. Então, ao ler o envelope, a mulher fica surpresa, ao perceber que era uma carta enviada por Enrico Maxwell, o chefe da organização Iscariote, que pertence ao Vaticano. O objetivo da carta era convidar Integra para uma reunião. Depois, nós vemos Walter e Integra no Museu Real. Ambos estão lá para se reunir com dois membros do Vaticano, e Integra começa a pensar que aquela reunião pudesse ser uma armadilha. Então Walter acalma a mulher, comentando que o Vaticano não faria algo assim em público e na luz do dia. Até que chegam no local Enrico e o arcebispo Renaldo. Renaldo é o braço direito de Enrico, e o segundo na hierarquia de poder da organização Iscariote. Enrico tenta se aproximar de Integra para cumprimentar a mulher. Entretanto, Integra diz rispidamente para Enrico se afastar, e o chamando de assassino. Então o membro do Vaticano diz para Integra não se irritar, acrescentando que eles vieram em paz. Mas a mulher responde falando que Iscariote quebrou o acordo de paz quando o padre Anderson atacou Ceras e Alucard, adicionando que Anderson matou dois de seus homens naquela noite. Então Enrico esmaga seus óculos com a mão, dizendo para Integra não o subestimar só porque ele estava sendo educado, falando que a morte dos soldados protestantes não faz diferença e que o Papa ordenou que eles fossem até lá. Enrico termina chamando Integra de escória protestante. Alucard estava escutando a conversa escondido, e no momento em que Enrico chega a Integra, o vampiro se apresenta e diz que os católicos romanos nunca mudam, comentando que eles colocam medo no coração de homens e mulheres há 2000 anos. Enrico responde chamando Alucard de Garida Hellsing, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Alucard saca sua pistola Jackal e aponta para o humano, falando que não deixaria ele sair vivo depois de Enrico ter insultado a sua mestre. O líder da Iscariote age com deboche e propõe uma luta justa, chamando Anderson para enfrentar Alucard. Então Anderson surge no fundo do corredor e começa a decifrar um salmo bíblico, enquanto caminha até Alucard. O padre está empunhando uma espada e uma garra semelhante às do Wolverine. Alucard e Anderson estão prestes a se enfrentar, quando Enrico se arrepende da sua escolha e pede para o padre recuar, mas é ignorado pelo mesmo. Até que de repente, em um momento super engraçado, Ceras aparece fazendo uma excursão com um grupo de velhinhos, interrompendo o duelo. Alucard e Anderson desistem de lutar e se retiram do local. Depois dessa situação, o clima fica menos tenso, com Integra e Enrico concordando em ir conversar juntos em um lugar mais reservado. Na cafeteria do museu, Integra está sentada junto de Enrico. O homem comenta saber que a organização Hellsing está procurando pistas sobre o ataque da mansão e sobre o termo Millennium, que Jen falou antes de morrer. Enrico acrescenta que tem informações sobre a misteriosa palavra. Então o homem
abre a sua maleta e retira dela um livro antigo. Ele revela que Millennium é o nome de um projeto de uma grande unidade militar nazista, que fugiu para a América do Sul logo após a Segunda Guerra Mundial acabar. O objetivo do projeto era transportar pessoas e suprimentos. Enrico termina dizendo que ele sabe disso porque o Vaticano havia ajudado os alemães. Do lado de dentro da cafeteria estão Doctor e Major. Ambos estão escutando a conversa de íntegra com Enrico, e Major comenta que aquela informação era só a ponta do iceberg, com Doctor dizendo que Major estava se divertindo com a situação, e o mesmo responde que iria ter uma batalha sangrenta pela frente e que estava ansioso por isso, ao mesmo tempo que fica com uma expressão sádica no rosto. Passamos para Alucard e Walter conversando na mansão Helsing. O mordomo diz que ficou surpreso ao saber que a palavra Millennium tinha envolvimento com os nazistas, acrescentando que é como um fantasma de 50 anos atrás. Então Alucard diz que já achava que os nazistas tinham envolvimento com o ataque na mansão Helsing, porque o vampiro já havia sentido esse sentimento opressor antes, comentando que só existem 3 grupos que seriam capazes de usar mortos-vivos em favor próprio: os nazistas, a organização Helsing e ele mesmo, Alucard. O vampiro termina dizendo que o Instituto de Pesquisa de Mortos-Vivos foi extinto há 50 anos, e relembrando Walter que ele o ajudou a destruir o instituto. O mordomo diz não se lembrar direito do ocorrido, e Alucard faz uma piada, falando que é horrível envelhecer e ficar esquecido. Walter comenta que envelhecer é um dos prazeres da vida, citando John Bull, que é um personagem nacionalista do Reino Unido, onde se passa Helsing. John Bull foi usado em cartazes da Primeira Guerra Mundial para convocar os jovens para o alistamento. Então o mordomo termina dizendo que eles vão mandar os nazistas de volta para a América do Sul. Até que Íntegra entra no local e fala para Alucard que ele só tem uma missão: matar e destruir. Então Alucard retira o seu chapéu, fazendo uma referência à sua mestre e aceitando a missão. Depois disso, nós vemos Alucard na mais pura luxúria, vestindo um terno, bebendo vinho e em um voo a caminho da América do Sul. Pip comenta que aquilo nem de longe se parecia com o estereotipo de um vampiro, mas que por outro lado, alguns aspectos são verdadeiros, já que Ceras está trancada em um caixão, em vez de estar sentada junto com eles. Então nós vemos a vista do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e descobrimos que o país da América do Sul que eles estavam indo era o Brasil. Alucard e Pip chegam ao hotel onde eles vão ser hospedados, então Pip manda trazer o caixão de Ceras, mas um funcionário do hotel tenta barrar a entrada do objeto. Até que Alucard usa suas habilidades para hipnotizar o rapaz, fazendo permitir que o caixão entre no hotel. E em uma cena engraçada, Pip olha para o jovem hipnotizado e se pergunta se Alucard havia usado algum tipo de raio do amor. Já no quarto de hotel, Pip e Alucard estão conversando, com Pip dizendo que iria buscar Alucard durante a noite, já que os vampiros preferem trabalhar nesse horário. Enquanto os dois conversam, nós percebemos uma misteriosa figura espionando e passando informações sobre Alucard. Ao perceber a presença do espião, o vampiro diz que iria se divertir muito lá e decide não falar para Pip sobre o informante que estava ali. Passamos para o Vaticano, com Enrico ajoelhado na frente do Papa. A Santidade fala que não seria fácil limpar a bagunça deixada 50 anos atrás. Então Enrico responde que o Papa não precisa se preocupar, já que a Iscariote estava disponível para o que a Santidade ordenara. Enrico acrescenta que faria os pecadores cavarem as suas próprias covas. De volta para o hotel, Ceras está tendo um sonho engraçado com a forma personificada do seu canhão Harkonnen. O espírito informa a garota que ela não deveria estar dormindo, já que um grande perigo se aproxima. Até que Alucard abre o caixão onde Ceras estava, para acordar a moça. O vampiro diz que algo interessante estava acontecendo, e de repente, as luzes do local são desligadas, e um helicóptero de reportagem aparece próximo ao quarto. Então Ceras se aproxima da janela para ver o que estava acontecendo, e percebe que havia vários policiais se preparando para entrar no local. Até que vemos Pip assistindo ao jornal em seu quarto, com o apresentador falando que 2 terroristas estavam escondidos no lugar, e que eles mataram muitos funcionários e hóspedes do hotel. Logo em seguida, revelando as fotos de Alucard e Ceras como terroristas que estavam no local, fazendo com que Pip cuspisse a cerveja que estava bebendo. Na mansão Helsing, Íntegra e Walter estão acompanhando os jornais, com o mordomo tentando informar por meio de várias ligações que Alucard e Ceras não eram ameaças. O padre Anderson também está acompanhando a situação pela TV, dizendo que queria ver o caos. Então no hotel, nós vemos um militar ordenando que invadam o quarto de Ceras e Alucard para os matar, acrescentando que era para atirar sem hesitar. E nós vemos que quem está comandando os militares é Tubal-Caim Alhambra. Alhambra diz que se os soldados se esforçarem, os portões do paraíso se abrirão para eles. Dentro do hotel, nós vemos diversas equipes da SWAT tomando andar por andar em busca de Alucard e Ceras. Na cena seguinte, Walter e Íntegra continuam conversando sobre a situação. Íntegra pergunta para Walter o que ele acha que Alucard faria com os soldados da equipe tática que estão caçando o vampiro. Então Walter lembra que Alucard não deixa de ser um monstro, e que ele mataria qualquer um que tentasse impedir de alcançar seu objetivo, mesmo que fossem humanos ou soldados que só estão fazendo seu trabalho. De volta ao hotel, os homens da SWAT arrombam a porta do quarto de Alucard e começam a disparar contra o vampiro, fazendo com que Alucard caia no chão com o corpo todo deformado. Então os soldados se aproximam do vampiro e pensam que ele está morto. Mas quando os agentes da SWAT estão prestes a deixar o quarto, Alucard os chama de mestiços imundos. Então Alucard começa a se regenerar dos ferimentos, dizendo
que seria preciso muito mais do que aquilo para o destruir. O vampiro começa a massacrar os soldados no local, arrancando a cabeça de um dos agentes usando somente a boca e cortando o restante ao meio usando as mãos. Até que sobram somente 2 soldados, um deles foge e deixa seu companheiro de equipe para trás. Então Alucard se aproxima do agente que está extremamente assustado, perguntando se o soldado era um mestiço, um homem ou um monstro, mas o soldado não responde e dispara contra sua própria cabeça. Então descobrimos que Seras estava esse tempo todo escondida dentro do armário. A moça fica impressionada com a quantidade de corpos no local. Seras se aproxima de Alucard e se mostra incomodada pelo vampiro ter matado os soldados, já que eles eram humanos. Ao ouvir isso, Alucard fica com raiva, segurando Seras pela roupa e perguntando que se atirassem na garota ela iria se importar se são humanos ou não. O vampiro termina dizendo que a vida é assim. Alucard decide ligar para a Íntegra, com a intenção de saber as ordens dela, se era para poupar ou não o restante dos humanos. E Íntegra responde que era para continuar com o plano inicial, de caçar e destruir qualquer um que entre no caminho. Depois de desligar, Íntegra pergunta para Walter se ela havia tomado a decisão certa. Então Walter responde que é só um mordomo, e por isso não poderia opinar sobre o assunto. Em outra sala está Major, Doctor e Captain. Os homens estão assistindo ao massacre do hotel por diversas câmeras. Então Major comenta que aquilo não tinha a menor graça, visto que os soldados humanos não eram páreo para Alucard. Em seguida, ordenando que mandassem um vampiro artificial, Alhambra, para o hotel. De volta para o hotel, Alucard continua a dizimar vários soldados, até que os homens correm para o elevador e fecham a porta. Então, estranhamente, um dos soldados começa a pressionar sem parar o botão de abrir o elevador, e percebemos que ele fez isso pois Alucard havia o hipnotizado antes da porta se fechar. Então, o vampiro consegue entrar no elevador e finaliza os homens. Alucard chega até o térreo do hotel e se revela para todos os repórteres que estão lá. Então o vampiro coloca vários corpos nos mastros de alçar bandeiras do hotel. Major se mostra feliz com a situação, dizendo que Alucard havia declarado guerra. Alhambra chega até a frente do hotel e se apresenta para o vampiro da Helsing. E Alucard pergunta se Alhambra havia mandado os pobres soldados, com Alhambra respondendo que os agentes acabaram assim por culpa de seus superiores idiotas. O vampiro artificial acrescenta que os superiores só estavam interessados em adquirir vida eterna, não se importando com quantos soldados vão morrer no processo. Então Alhambra se prepara para o confronto nos mostrando a sua técnica de combate, que utiliza cartas de baralho. Alhambra também revela para Alucard que ele é um membro da Millennium. O confronto se inicia com Alhambra desferindo um forte golpe com suas cartas, destruindo parte da escada e causando um pequeno arranhão em Alucard. Após receber o ataque, Alucard pergunta para o seu adversário se eles não aprenderam nada na primeira vez em que foram destruídos. Alhambra e Alucard começam uma nova investida, causando a morte de policiais e repórteres que estavam por perto. Até que Alucard acerta um disparo no pescoço de Alhambra, mas para a surpresa do vampiro, aquilo era só um clone feito de cartas. Alhambra aproveita a distração que o clone havia feito para desferir um poderoso ataque pelas costas de Alucard, ferindo o vampiro. Então Alucard começa a correr pelas paredes do hotel, em direção ao topo para se recuperar do ferimento. Em uma rápida aparição, nós vemos Pip aniquilando alguns dos militares que estavam dentro da barraca próximo ao hotel. Alhambra alcança Alucard e diz que iria mandar o vampiro para as profundezas do inferno. Alucard comenta que se lembra de Major, se referindo ao homem como o Major Louco, acrescentando que iria fazer Alhambra guinchar feito um louco. O vampiro da Helsing se camufla usando suas técnicas das sombras, e de repente Seras aparece, disparando várias vezes contra Alhambra usando seu canhão, causando uma cortina de fumaça no local. Então Alucard aproveita a distração criada por Seras para atacar. O vampiro quebra uma das pernas de Alhambra com um chute, dizendo novamente que queria o ouvir guinchar como um porco. Alucard aumenta o tamanho do seu braço e com um forte golpe o vampiro corta um dos braços de Alhambra. Logo em seguida, Alucard o segura e o morde para ver todas as suas memórias sobre a Millennium. Então o vampiro vê a sombra de diversos membros da organização, e o Major falando de uma grande guerra que estava para vir. Depois de Alucard ver as cenas, o corpo de Alhambra começa a ser incendiado por uma chama azul igual à morte de Jen. E de repente, Pip chega em um helicóptero para resgatar Seras e Alucard. E antes de partir, Alucard se mostra um pouco arrependido por toda aquela matança. Então nós vemos Major assistindo o final da luta e elogiando Alucard por sua força, dizendo que agora eles têm o que é preciso para criar um extraordinário Midian. O grupo estava analisando Alucard para concluir o seu objetivo. Então o volume acaba com Major, Doctor e Captain entrando em um Zeppelin para voltar com todas as informações coletadas para o seu lar de origem. Fala galera, o que vocês acharam da luta de Alucard contra Alhambra? Você gostou de ver o Brasil aparecendo em Helsing? Me contem nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.